Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa nós começamos um novo artigo do nosso credo, que tem como título Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Ou seja, o Filho de Deus se fez homem. E, no início, o nosso catecismo procura responder à pergunta: por que o Verbo se fez carne? Pergunta que Santo Anselmo se fazia de uma maneira muito aguda. Cur Deus homo. Por que Deus se fez homem? Nós respondemos no credo de Nicéia e Constantinopla que por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. E aí nós chegamos ao parágrafo número 457. O Verbo se fez carne para nos salvar, reconciliando-nos com o Pai. E aí o Catecismo apresenta três passagens, três citações da primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10. Foi ele, o Pai, que nos amou e enviou seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Capítulo 4, versículo 14. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Capítulo 3, versículo 5. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E aí o nosso catecismo traz uma citação de São Gregório de Nissa, que foi um grande bispo dos primeiros séculos. Vejam que a fé da igreja ela foi se formando graças à ação do magistério da igreja e a ação de alguns veneráveis homens chamados santos padres, é o período da patrística, os padres da igreja, que viveram em época assim, de muita contestação da fé cristã dentro da própria igreja, né? Já vimos o caso do arianismo, que negava a divindade de Jesus. Depois vieram os chamados pneumatômacos ou inimigos do Espírito Santo, que negavam a divindade do Espírito Santo. Sempre o mistério da Trindade ficava prejudicado. E três grandes bispos que viveram a mesma ocasião, né, São Basílio, o Grande, São Gregório de Nissa, que era irmão de São Basílio, e São Gregório de Nazianzo, né, também chamado Nazianzeno, porque era bispo de Nazianzo. Esses três tiveram uma influência muito grande na sua reflexão. Aqui o nosso catecismo cita uma parte, um texto de São Gregório de Nissa. Doente, a nossa natureza precisava ser curada. Decaída, precisava ser reerguida. Morta, precisava ser ressuscitada. Havíamos perdido a posse do bem. Era preciso restituí-lo a nós. Enclausurados nas trevas, era preciso trazer-nos à luz. Cativos, esperávamos um Salvador. Prisioneiros, esperávamos um socorro. Escravos, esperávamos um libertador. Essas razões eram sem importância? Não eram tais que comoveriam o próprio Deus a ponto de fazê-lo descer até a nossa natureza humana para visitá-la, uma vez que a humanidade encontrava-se num estado tão miserável e tão infeliz? Então vejam os padres da igreja tentando responder a essa pergunta tão importante. Por que o Verbo se fez carne? A nossa natureza estava extremamente corrompida, era preciso ser resgatada. Parágrafo 458. O Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. O nosso catecismo vai naturalmente agora destrinchando, né, o que significa a salvação, porque Jesus não veio apenas, digamos, como um remendo, né, para uma natureza machucada, uma espécie de esparadrapo, de band-aid, que se coloca sobre uma ferida. Na realidade, nós somos criados de novo, nós somos feitos novas criaturas. E aqui, essa realidade igualmente tão sublime. O Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos
o amor de Deus. E mais uma vez é citada a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 9. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos a vida por meio dele. E Jesus mesmo vai dizer, né, João 10:10, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, nós temos a boa nova por excelência, o Evangelho por excelência. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E em outras passagens, o Evangelho vai dizer, né, que Jesus não veio, o Filho não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo pudesse ser salvo por ele. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu costumo, no tempo de Natal, lembrar algo, uma reflexão que para mim ainda expressa mais radicalmente esse amor de Deus para conosco, né? O ser humano é tão importante aos olhos de Deus que nós somos não aquilo que Deus quis ter, mas o que Deus quis ser quando ele quis ser alguma coisa fora dele mesmo. Deus quis ser um de nós em Jesus. Parágrafo 459. O Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. Mais um motivo do porquê o Verbo se fez carne. Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E o próprio Pai, no Monte da Transfiguração, vai dizer aos discípulos: este é meu Filho muito amado, em quem eu coloco toda a minha afeição. Escutai-o. Escutai-o. De fato, isso nós podemos ver em Marcos 9:7. De fato, Jesus é o modelo das bem-aventuranças e a norma da nova lei. Na última ceia, Jesus vai dar aos seus discípulos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então Jesus é o modelo das próprias bem-aventuranças, ele é a norma da nova lei. E esse amor implica a oferta efetiva de si mesmo no seu seguimento. Alguns comentários sobre essas passagens, porque elas são muito profundas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não veio apenas ensinar um caminho. Ele não veio ensinar verdades. Ele é, em pessoa, o caminho, aquele pelo qual temos acesso à intimidade do Pai. Sem Jesus, ninguém faz escadinha para o céu. Essa é uma das grandes brigas de São Paulo contra os judaizantes, particularmente na carta aos Romanos e na carta aos Gálatas, ele vai manifestar muito isso. Não é a obediência à lei que salva, mas a fé no Senhor Jesus, a acolhida amorosa, agradecida, a oferta que Deus nos dá em Jesus, da sua graça que nos santifica e nos justifica. Então, meus queridos, até aqui o nosso catecismo já nos apresentou vários motivos que nós podemos encontrar na Sagrada Escritura, porque Deus se fez homem, porque o Verbo se fez carne. Que o Senhor nos abençoe e abençoe nossas famílias hoje e sempre. Amém.